Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos iniciar os trabalhos aqui nessa quinta-feira, falando sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma pausa na terça-feira e ontem a NBA voltou e voltou com tudo, cara. Tivemos muitos jogos bons, tivemos clássicos, né, cara? Tivemos o clássico de Nova York, o clássico de Los Angeles. Então, cara, tem muita coisa pra gente falar. Então vamos começar aqui sem enrolação. Só deixa o seu like aí rapidinho, se inscreve no canal já pra dar aquela ajuda e ficar tudo, tchutchuquinha, ficar tudo belezura aí com a gente, fechou? Vamos começar falando sobre a vitória do Orlando Magic pra cima do Dallas Mavericks, né? O Magic venceu por 94-87 num jogo, cara, que foi muito equilibrado e que o Magic só foi confirmar sua vitória no último período, cara. O ataque do Dallas foi muito mal no último período, foram apenas 13 pontos pro Dallas e o Magic foi muito consistente durante todo o jogo, sempre pontuando ali na casa dos 20, 23 pontos, sempre sendo produtivo e essa consistência fez a diferença no final, cara. O Magic conseguiu sua terceira vitória na temporada e Dallas a sua quarta derrota. Os destaques individuais aqui, Franz Wagner teve ótimo jogo, foram 22 pontos para ele. O Spencer Dinwiddie foi muito bem, foram 29 pontos pro armador do Dallas. E o Luka, apesar de ter tido 24 pontos, ele não teve um bom jogo não, cara. Ele foi muito mal no field goal, chutou 9 para 29 e 2 de 11 na bola de 3, cara. O Luka foi muito bem marcado nesse jogo, hein? Isso fez muita diferença pro Magic ter vencido, tá bom? O Portland Trail Blazers venceu sem muita dificuldade o Charlotte Hornets por 105-95. O Blazers dominou o jogo inteiro e conseguiu capitalizar muito bem em cima dos turnovers, né? O Blazers forçou 11 turnovers no Hornets, que se transformaram em 27 pontos. Isso fez muita diferença no confronto. Damian Lillard foi o nome da partida, foram 26 pontos, 6 rebotes e 7 assistências para ele, e ele foi, né, o grande responsável pela 8ª vitória na temporada do Blazers e pela 9ª derrota do Hornets até aqui, tá bom? Denver e Pacers fizeram um baita de um jogo, onde o Denver acabou vencendo por 122-119, cara. O Indiana teve um segundo quarto simplesmente absurdo, o time meteu 43 pontos e deu a sensação de que poderia vencer o Denver, tá? Só que no segundo tempo, o Denver foi muito consistente dos dois lados, sabe? Foi muito sólido na defesa, não cedeu tantas runs pro Pacers e no ataque fez o básico bem feito, né, cara? No final do jogo, Aaron Gordon terminou com duplo-duplo, 18 pontos e 16 rebotes. O Jokic terminou com 24 pontos e o destaque do Indiana para mim foi o Benedict Mathurin, veio novamente muito bem do banco, foram 30 pontos, 6 de 9 na bola de 3. Mathurin caminhando a passos largos para brigar pelo Rook of the Year, né, cara? O Nuggets consegue sua 8ª vitória e o Pacers a sua 6ª derrota até aqui, tá bom? O Utah Jazz venceu mais uma, hein? Olha esse Utah, cara. O Utah não consegue perder, é impressionante. Ontem a vítima foi o Atlanta Hawks, cara. O Jazz venceu por 125-119, né? O Utah teve um ótimo ritmo no primeiro tempo, só que no terceiro período, na volta do intervalo, o Hawks meteu um volume de jogo impressionante e engoliu o Utah, cara. O Hawks meteu uma parcial 36-22, só que no último período o Utah teve um ritmo no ataque absurdo, cara. Absurdo o que o Utah fez no quarto período. Foram 40 pontos marcados e o Hawks não conseguiu acompanhar esse ritmo incrível do Utah. O Utah consegue sua 10ª vitória na temporada e o Hawks agora tem 7 vitórias e 4 derrotas. Destaque do jogo, Lauri Markkanen, 32 pontos para o Lauri Markkanen. O que tá jogando o Markkanen é sacanagem, hein? Celtics conseguiu uma grande vitória para cima do Detroit Pistons por 128-112, né? O Boston começou bem forte no primeiro tempo, Jaylen Brown jogando muito bem. Só que no segundo tempo o Pistons equilibrou a parada, tá? Pistons foi bem produtivo e se não fosse o Jason Tatum explodir no último período, metendo 10 pontos, Celtics não teria vencido, tá? O Tatum foi decisivo para essa vitória do Celtics. Celtics agora com 8 vitórias e 3 derrotas e o Pistons com 3 vitórias e 9 derrotas. Destaque do jogo,
Jason Tatum, 31 pontos, 5 de 11 na bola de 3. E o Jaylen Brown, que apesar de ter sumido ali no segundo tempo, terminou ainda com 30 pontos, tá bom? Toronto venceu o Houston Rockets por 116-109, né? O Houston até começou bem no primeiro período, meteu uma parcial 37-29 no primeiro quarto, só que aí no segundo período o Raptors já começou a dominar, conseguiu fazer 28-17, e no segundo tempo o Toronto simplesmente controlou o jogo, não se expôs tanto e garantiu sua 7ª vitória na temporada. Houston com a sua 10ª derrota. Destaque do jogo, Fred VanVleet, hein? Como tá jogando bem o Fred VanVleet nessas últimas semanas, cara. 32 pontos para ele ontem. O Phoenix Suns teve um jogo muito forte contra o Minnesota. Venceu por 129-117. Foi impressionante o volume ofensivo que o Suns mostrou nesse jogo. Em 3 períodos, nos 3 primeiros períodos, o Suns meteu 30 ou mais pontos em todos, cara. Foi impressionante o ritmo do ataque do Phoenix. Só no primeiro tempo, para vocês terem noção, foram 69 pontos marcados, cara. Realmente o Suns foi assim, absurdo no ataque. O Mikal Bridges foi o destaque do jogo, 31 pontos e 9 rebotes. E cabe destacar uma cena curiosa que rolou, que no momento em que se eu não me engano, o Noel estava cobrando um lance livre, era pro DeAndre Russell entrar em quadra, só que parece que o DeAndre Russell deu uma pane mental, ele esqueceu de entrar em quadra e o Minnesota ficou uma posse inteira com 4 jogadores em quadra, cara. Realmente foi uma cena bizarra ali, foi uma cena bizarra. Suns com a sua 8ª vitória e o Wolves sua 7ª derrota, tá bom? Milwaukee Bucks, mesmo sem Giannis e Jrue Holiday, conseguiu vencer o poderoso Oklahoma City Thunder por 136-132, mas o Thunder vendeu o cara essa derrota, hein, cara? O jogo foi muito pegado e no último período, onde o Bucks estava ali conseguindo administrar bem a vantagem, o Shai teve uma ótima produção e levou o jogo para o overtime. E na prorrogação, o Bucks foi mais consistente e conseguiu vencer, mas foi difícil, hein? Foi difícil para o Bucks vencer o Thunder. Shai foi o destaque do jogo, 39 pontos para ele, e o Yevon Carter foi o grande nome de Milwaukee, 36 pontos e 12 assistências. Olho no Yevon Carter, hein? Muito bom jogador, tem feito um ótimo início de temporada. Bucks com sua 10ª vitória na temporada e o Thunder agora com 7 derrotas até aqui, tá bom? O Memphis Grizzlies também teve que ir pro overtime para vencer, hein? Dessa vez, né, quem foi pro overtime com o Grizzlies foi o San Antonio Spurs, né, cara? O Grizzlies conseguiu vencer no overtime 124-122. O jogo foi muito pegado, foi muito intenso, muito equilibrado. O Spurs teve um ótimo volume no ataque no terceiro período, foram 35 pontos marcados. Só que no último período o Memphis teve uma ótima defesa, cedeu apenas 18 pontos e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, jogo apertado, mas aí o perímetro do Memphis fez a diferença, né? O Memphis fez 12-10 no overtime e saiu com a sua 8ª vitória na temporada. San Antonio agora com a sua 7ª derrota. Cabe destacar o Desmond Bane, cara. Grande jogo do Desmond Bane. Foram 32 pontos para ele. Ele tá crescendo muito nesses últimos jogos, tá, cara? O Desmond Bane tá jogando muito bem nas últimas semanas, tá bom? Tivemos uma surpresa, hein, cara? O Sacramento Kings venceu o Cleveland Cavaliers, cara. Exatamente. O Kings venceu por 127-120, né? O Kings teve um alto volume ofensivo no primeiro tempo. Foram 69 pontos marcados. No terceiro período, o Cavs foi muito produtivo, conseguiu meter 35 pontos. Só que no último quarto, Kevin Huerter com 9 pontos e o Malik Monk com 7 lideraram o Kings para sua 4ª vitória na temporada, cara. E faltou bola de 3 para o Cleveland no último período, cara. O Cleveland chutou 1 de 6, Darius Garland muito mal, e isso acabou prejudicando bastante o Cavs. Kings consegue sua 4ª vitória e o Cavs agora tem 3 derrotas no currículo, tá bom? Vamos falar agora sobre o jogaço entre New Orleans Pelicans e Chicago Bulls, cara. O Pelicans venceu por 115-111, mas o Bulls jogou muito bem, tá? Muito bem. No primeiro período, o Chicago iniciou muito bem, né? O DeRozan com um volume ofensivo muito alto, foram 9 pontos para ele
só no primeiro quarto. Só que na reta final do primeiro período, o Alvarado entrou, né? E entrou bem demais, cara. Foram 7 pontos pro Alvarado na reta final do primeiro período. E ele comandou uma run de 11-0 pro Pelicans, que empatou o jogo. No segundo período, o LaVine entrou muito bem. Foram 10 pontos pro Zach LaVine, muito produtivo. Só que o Pelicans dominou o garrafão, cara. Foram 11 rebotes do Pelicans. E o Jonas Valanciunas foi muito produtivo, cara. 9 pontos pro Valanciunas e o Pelicans foi pro intervalo na frente. Na volta do intervalo, o Bulls teve o seu melhor momento no jogo, tá? Foi o seu melhor momento. O DeRozan foi muito agressivo, 10 pontos para ele. O LaVine foi muito bem, com 7 pontos. E a defesa de Chicago foi muito forte, cara. O time forçou 7 turnovers e contra-atacou bem demais, cara. O Bulls voltou muito bem, inflamou a torcida. Cara, tudo tava conspirando para Chicago vencer. Só que no quarto período, 2 jogadores que eu nem citei ainda apareceram. Você reparou que eu não falei em nenhum momento do Brandon Ingram e do Zion Williamson? Então, é porque os dois, até o início do quarto período, estavam combinando para apenas 14 pontos. Só que aí no último período os dois tiveram um volume altíssimo, cara. O Zion meteu 11 pontos, infiltrou muito bem. E o Brandon Ingram foi sacanagem. Foram 16 pontos do Brandon Ingram no último período. E os dois decidiram o jogo para o Pelicans, né? Pelicans consegue sua 6ª vitória na temporada. E Chicago agora tem campanha negativa. 6 vitórias e agora 7 derrotas, né, cara? Brandon Ingram, pra mim, foi o destaque do jogo. 22 pontos pra ele e decisivo no último período. O Zion tava meio apagado, mas foi muito importante no quarto quarto. 19 pontos pra ele. Valanciunas foi muito consistente, terminou com 21 pontos e 13 rebotes. Pelo lado do Bulls, DeMar DeRozan, melhor jogador do Bulls, né, 33 pontos. Zach LaVine, 23 pontos. E o Goran Dragic veio bem do banco, 14 pontos e 6 assistências. Goran Dragic, inclusive, tem vindo, né, muito bem do banco, né, nos últimos jogos. Tô gostando do Goran Dragic. Vamos falar agora sobre o clássico, né, a Batalha de Nova York, que foi vencida pelo Brooklyn Nets, que tem, né, vencido com uma certa recorrência o New York Knicks, né? O Nets ontem dominou o Knicks, venceu por 112-85, né? O Durant teve uma produção simplesmente bizarra, ele foi muito bem tanto na pontuação como nas assistências. Ele terminou inclusive com triple-double, 29 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. O Knicks até que começou o jogo fazendo uma defesa ok no Durant, dobrando para cima dele, tentando limitar o seu jogo, só que ele conseguiu encontrar ótimos passes, mesmo com a marcação dupla, e o perímetro do Nets funcionou super bem, né, cara? Chutou 14 de 34, o Nets também conseguiu ótimas cestas no contra-ataque, foram 40 pontos dentro do garrafão do Knicks, e o Knicks foi uma bagunça completa o jogo inteiro, né, cara? O Knicks não soube como atacar, né? O time chutou 28 para 87 no field goal, 12 de 43 na bola de 3, assim, foi um domínio completo do Nets. Tá? Se você quiser uma análise mais aprofundada sobre esse jogo, tem vídeo no canal analisando completamente Nets e Knicks, tá? Nets conseguiu sua 5ª vitória na temporada, a primeira vitória tendo o Jacques Vaughn como treinador principal, então o treinador, né, começou bem, e o Knicks com a sua 6ª derrota, né? Kevin Durant foi o destaque do jogo, como eu disse, triple-double pra ele. O Seth Curry veio bem demais do banco, foram 23 pontos e 6 de 11 na bola de 3. E pelo lado do Knicks, cara, vou destacar o Julius Randle, que fez 24 pontos, 11 rebotes, mas o que ele queimou de bola também foi sacanagem, o Julius Randle, hein, cara? E pra fechar, vamos falar aqui sobre a Batalha de Los Angeles, que foi novamente vencida pelo Clippers, né? O Clippers tem dominado o Lakers, né, nos últimos jogos, né? Essa foi a 9ª vitória seguida do Clippers contra o Lakers. E ontem uma vitória que foi muito, sabe, foi muito consistente, assim, tá, cara? O Clippers venceu por 114-101, tomou um susto no primeiro tempo, né? Principalmente no segundo período, onde o Lakers veio muito forte, meteu uma parcial 31-16 e foi pro intervalo perdendo por apenas 1 ponto. O Lakers até que chutou bem no primeiro período, no primeiro tempo. Chutou 6 de 13 na bola de 3, 24 pontos dentro do garrafão. Foi o único momento em que o Clippers realmente foi pressionado, porque na volta do intervalo, o Clippers, de uma hora para outra, encaixou uma run ali de 13-2,
abriu 12 pontos de vantagem, o Paul George jogando demais. E no último período, cara, o Clippers simplesmente controlou o jogo, o Lakers ainda perdeu o LeBron James, né, que saiu mais cedo por conta de dores na perna esquerda. Então assim, cara, uma vitória tranquila, uma vitória muito dominante do Clippers, 114-101, sétima vitória do Clippers e nona derrota do Lakers, né, cara? O destaque do jogo, Paul George, 29 pontos para ele. Pelo lado do Lakers, vou destacar aqui o LeBron, né, que apesar de ter saído com lesão, teve um ótimo jogo, foram 30 pontos e 4 bolas de 3 pro LeBron. Esse também é um jogo que tem vídeo aqui no canal analisando, tá? Então vale a pena dar uma conferida se você quiser, fechou? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Comenta aqui a sua opinião, o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E para assistir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção, tá, cara? E para testar o League Pass por 7 dias grátis, tudo que você tem que fazer é clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, se cadastrar bonitinho, que aí você vai ter 7 dias grátis para testar o League Pass. Então fica aí a dica. E é isso, né? Tamo junto, obrigado a todo mundo por essa audiência e a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tchau, tchau.